Atos capítulo 19, dos versos 11 a 41. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus dizendo: "Ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia." Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: "Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês?" O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. "E de lá devo prosseguir para Roma", disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio Ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: "Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio." Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: "Grande Ártemis dos Efésios!" Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para um anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas: "Grande Ártemis dos Efésios!" Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: "Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para esse tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer." Então os despediu e a multidão se dispersou. 2 Coríntios capítulo 1. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo essa carta com nosso irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto e a todo o seu povo santo em toda a Acaia.
Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança. Queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes, primeiro a caminho da Macedônia e depois a voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos e, sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. 2 Coríntios capítulo 2. Por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês,
para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Nós somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. 2 Coríntios capítulo 3. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Curta, comente e compartilhe.